Fala galera, beleza? Isaac aqui e hoje vamos falar dele. Sim, o Nintendo Wii, console mais vendido da sétima geração e também um dos Nintendos mais vendidos da história, né? Aqui o último console de mesa da Nintendo, porque depois do Nintendo Wii basicamente veio os consoles híbridos da Nintendo, né? Que ele serve tanto para jogar como console de mesa e portátil também. Será que esse Nintendo, que já tem aí mais de 15 anos, será que ele ainda consegue entregar alguma coisa atualmente? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Nintendo Wii. Eu vou deixar aqui rolando aqui no canto um pouquinho do Donkey Kong, enquanto eu falo um pouquinho aqui desse console da Nintendo, que já está aí fazendo mais de 15 anos de idade. Então já é um console, assim, vamos dizer, um tanto quanto velhinho. Mas será que ele ainda é um bom console? Né? Atualmente, quando a gente ouve falar do Nintendo Wii, basicamente as pessoas resumem ele a apenas um bom custo-benefício, porque ele é um console barato e também um console muito fácil de encontrar. Você consegue encontrar jogos e acessórios com grande facilidade. Mas será que ele é apenas isso? Um bom custo-benefício e também um bom console apenas para rodar jogos retrôs e emulação? Que apesar de ser um console um pouco esquecido, ele sim é um ótimo Nintendo, um dos melhores opções de Nintendo para você ter aqui na atualidade. E grande parte disso a gente deve aos jogos que o Nintendo Wii possui, que são bons jogos. Tem bastante jogo interessante para o Nintendo Wii, tem bastante jogos das franquias, das famosas franquias da Nintendo, como o próprio Donkey Kong que está rodando aqui, como, por exemplo, Mario, Zelda e muitos outros games ali que quem ama a Nintendo com certeza gosta desses jogos. Porém, mesmo com todos esses jogos, com todas essas ótimas opções para jogar, o Nintendo Wii ele é um console um tanto quanto esquecido também, e até mesmo ali que um console, apesar do grande sucesso que ele fez na sua época em vendas, foi um console assim que teve muito preconceito por causa justamente do seu controle, né? O Wii Remote. Então, a gente pode ver que ele é um controle assim bem diferente se a gente for comparar com o padrão que nós estamos acostumados hoje em dia, e ainda tinha esses sensores de movimento, que não agradou muita gente na época, muitas pessoas achou um controle desconfortável para jogar, e essas mecânicas de sensores de movimento que a maioria dos principais jogos da Nintendo colocou, achava muito complicado e chato de utilizar. E isso acabou fazendo com que muitas pessoas não gostassem ali do Nintendo Wii, e até mesmo muitas pessoas que nem ao menos jogou ou teve um Nintendo Wii criou ali, como eu falei, um preconceito sobre ele. Mas, tirando esse fato do controle do Nintendo Wii, ter o sensor de movimento, ter todas essas funções diferentes e ser um controle bem diferente do que a gente está acostumado, tinha algumas outras opções de controle para o Nintendo Wii. Claro que muitos jogos você podia jogar apenas com aqui o Wii Remote, né? Como é o caso aqui do Donkey Kong. Mas alguns jogos você também tinha aqui o acessório de um Nunchaku que você conectava aqui embaixo do Wii Remote e você conseguia utilizar ele aqui em conjunto, tá vendo? E aí basicamente você controlava aqui o personagem por esse analógico e também você usava os dois controles em conjuntos aqui com todos esses botões. Fora esses dois controles, tinha também aqui o Classic Controle do Wii, né? Esse daqui era o Pro Controller, então ele já era um controle muito mais parecido, né? Que a maioria das pessoas já estão bem mais familiarizado, que já se parecem muito mais com os controles que já são usados até mesmo atualmente em consoles mais novos, tanto da Nintendo como de outras marcas também, né? Mas, apesar desse ponto do controle, que muitas pessoas realmente não gostam até hoje do sensor de movimento do Wii, eu acho que sim, ele pode ser bastante interessante e bem diferente, né? Essas mecânicas que foram adicionadas aos jogos graças a esse sensor de movimento é bastante interessante, como são o caso dos jogos de esporte que tem no Wii,
que é bem legal para você jogar ali com amigos, com família, e são jogos daquele estilo de tênis, de boliche, que você usa bastante esse sensor de movimento e é bastante divertido, apesar de jogos bem simples, né? Não tem nada de extraordinário nesses jogos, mas a diversão ali que ele proporciona para você jogar em conjunto com outras pessoas, com seus amigos, é bastante interessante. Apesar de um dos pontos mais positivos atualmente de se ter o Nintendo Wii realmente seja os bons jogos que ele ainda tem, um dos pontos negativos que o Nintendo Wii tem é justamente a baixa resolução, né? Como ele já é um console um tanto antigo e até mesmo para a época essa resolução já era assim, vamos dizer, um pouco defasada, apenas 480 pixels, fica uma imagem assim bastante bonita, como vocês estão vendo aqui na TV de tubo, mas se você talvez for ligar ele numa TV de 4K, numa TV de LCD mais moderna, a imagem ela não vai ficar tão boa assim, justamente pelas altas resoluções das telas que nós temos atualmente, né? E isso se deve justamente a esse problema dele ter uma baixa resolução e, claro, ele não ter uma saída HDMI nativa do console. Mas isso pode ser sim resolvido, ou pelo menos contornado um pouco esse problema com esses adaptadores HDMI. Então esse daqui você liga direto atrás dele e ele já converte ali uma saída HDMI que você pode ligar direto ali na sua TV 4K e o resultado é bastante satisfatório. Eu ligo ele às vezes na minha TV 4K. Eu posso até trazer, eu estou até pretendendo trazer um vídeo comparando ele, a imagem aqui na TV de tubo, que fica bastante bonita, né? E comparando ele ao resultado numa TV de LCD 4K, utilizando aqui o adaptador HDMI. Mas eu já adianto que é bastante satisfatório o resultado, mesmo ele tendo essa baixa resolução, que na minha opinião é o maior ponto negativo dele se comparado a outros consoles, até mesmo ali da 7ª geração, como o Xbox 360 e o PlayStation 3, né? Mas, tirando isso, esse pequeno detalhe da resolução dele, os jogos que tem para o Nintendo Wii são jogos muito legais, são jogos que até hoje divertem muito, jogos tanto para você jogar sozinho ali, como por exemplo Donkey Kong, mas também a maioria deles tem a opção de você jogar também com outras pessoas, e isso é bastante divertido e é uma coisa que atualmente está bastante escasso, né? Que são jogos para você, vamos dizer, aquele multiplayer de sofá, jogos para você sentar ali com outras pessoas, dividir a tela da TV e se divertir jogando ótimos jogos ali, e o Nintendo Wii tem de sobra isso. Claro que consoles mais novos da Nintendo também proporciona essa experiência, como o Nintendo Switch, que eu já fiz alguns vídeos dele aqui no canal também, porém, o Nintendo Wii, ele é um custo-benefício maior comparado ao Nintendo Switch. Então, se você não está conseguindo comprar um Nintendo Switch, ou até mesmo acha os jogos um pouco caros, você ainda não tem como comprar vários jogos, o Nintendo Wii é uma ótima opção, é ali o melhor custo-benefício da Nintendo e é um dos melhores Nintendos para se ter atualmente, porque você encontra ótimos jogos com grande facilidade e também não dá para deixar de citar que tanto o console quanto os jogos têm um valor bem acessível, mas claro que não é um console que se resume a apenas isso, né? Apenas bom porque é barato, não. Claro que ele tem todos esses pontos positivos, até mesmo o sensor de movimento que muitas pessoas não gostam muito. Eu acho algo bem interessante e em alguns jogos se torna até divertido, principalmente naqueles jogos, como eu falei, para você jogar com outras pessoas ali. Então, apesar de ser um videogame, vamos dizer assim, um tanto quanto esquecido, pelo menos atualmente, né, não se vê muitas pessoas falando sobre ele, o Nintendo Wii ainda é uma ótima opção. Além de você ter toda a biblioteca do Wii à disposição, se você te pegar algum desses modelos aqui, que são os primeiros modelos do Nintendo Wii, que é igual esse meu, você ainda tem a opção, ele ainda vem aqui retrocompatível com o GameCube, então você tem aqui a entrada para 4 controles, então você consegue ligar o controle original aqui, ou qualquer outro controle compatível com o GameCube, e também tem aqui a entrada dos acessórios do memory card do GameCube nativo, então ele é retrocompatível nativamente também com o GameCube, que aumenta ainda mais, vamos dizer assim, a sua biblioteca, opções de jogos.
O objetivo desse vídeo não era ser um review técnico do Nintendo Wii, mas sim mostrar um ponto de vista um pouco diferente dele, que não só por ele ser talvez um console barato, que ele é uma boa opção, mas sim por ele ser um console incrível, que até hoje ele consegue entregar uma qualidade muito legal, até mesmo se a gente for comparar os jogos atuais da própria Nintendo do Switch com os jogos do Nintendo Wii em gráfico, ele vai perder muito mais ali na questão da resolução, como eu disse, né? Ele tem apenas 480 pixels. Mas, se você for ver, ele ainda entrega muito pela idade que ele tem. Os jogos são muito bonitos, vocês mesmos estão vendo aí, rolando um pouco de Donkey Kong, e são jogos, vamos dizer assim, belíssimos. E agora eu quero saber de você, se você tem ou já teve um Nintendo Wii, se você teve ele lá na época, o que você acha dele e até mesmo do seu controle diferentão e o seu sensor de movimento. Comenta aqui pra mim que eu quero saber e falou, até o próximo vídeo.